Boa noite, gente. Tudo bem? Como vocês estão? Espero que todos estejam bem. Saudade aí de todos vocês. Vamos lá, vamos continuar aqui a nossa matéria de Direito Administrativo, né? Estamos caminhando para o final do conteúdo. Se eu não me engano, eu acho que essa é a nossa penúltima aula. Mas enfim, vamos continuar desenvolvendo nosso conteúdo. Nós vamos ver hoje sobre os atos administrativos em espécie, né? Matéria que a gente já começou a aula passada e hoje a gente vai continuar. Nós vamos tratar de outros atos administrativos em espécie. Vamos tratar hoje do credenciamento, vamos tratar hoje da aprovação, vamos tratar da homologação, vamos tratar do visto e também do parecer. Beleza? Então vamos lá, vamos começar falando sobre o credenciamento. O credenciamento, o que é? O credenciamento é um ato ou um contrato formal pelo qual a administração pública ela vai conferir ao particular o exercício de certas atividades materiais ou técnicas, tá? Normalmente, tá? E de maneira geral, sem licitação, sem a realização de licitação, de maneira em que por essas atividades é cobrado, tá? Ou seja, é uma atividade remunerada, onerosa, em colaboração com o poder público. Então vamos lá, o credenciamento é um ato administrativo ou um contrato administrativo que é feito entre o poder público e o particular, sendo que nesse ato ou nesse contrato administrativo, e eu falo ato ou contrato administrativo porque vai depender de como que é feito, se é sem licitação ou com licitação. Na maioria das vezes é feito sem licitação, então normalmente vão ser por atos administrativos, ou nas situações que a licitação for dispensável ou dispensada, né, pode realizar por contrato também. Mas basicamente é o ato administrativo, é o ato formal em que o poder público credencia um particular, confere a um particular a possibilidade deste particular exercer determinada ou certa atividade material ou certa técnica em colaboração com o poder público de maneira remunerada, né, a título oneroso, lembrando, como regra, sem licitação, e são cobrados dos usuários interessados. Vou dar um exemplo aqui clássico. Credenciamento de pessoas físicas ou pessoas jurídicas para autoescola. As autoescolas, tá? Seja de carro, seja de moto, elas são credenciadas, elas têm que ser credenciadas pelo poder público para que exerçam determinadas atividades. Qual atividades? No caso, a prestação de aulas, tá? No caso, né, aula de carro, aula de moto, né? E também a realização dos exames que são feitos. Então, uma autoescola, para ela realizar as atividades que ela exerce, né, para ensinar alunos, né, para poder tirar carteira, ela tem que ser credenciada. Ou seja, ela realiza uma colaboração com o poder público. A autoescola ela vai estar realizando uma atividade em colaboração com o poder público. E a autoescola, ela, né, normalmente sem nenhum tipo de licitação. A autoescola, então, ela cobra, né, dos seus alunos, cobra dos seus usuários, ou seja, de maneira remunerada, e ela passa uma parte para o poder público a título desse credenciamento, ou seja, uma autoescola, para ela poder exercer suas atividades, ela tem que ser credenciada. Beleza? Então vamos lá, então, próximo ato administrativo em espécie aqui que a gente vai ver é a aprovação. O que é a aprovação? A aprovação é um ato administrativo unilateral e discricionário, pelo qual se exerce o controle de conveniência e oportunidade em relação a um ato administrativo. Então vamos lá, arrumar aqui a câmera. A aprovação ela é um ato administrativo unilateral, ou seja, depende da manifestação de vontade de apenas uma das partes, e discricionário, ou seja, há uma margem de liberdade, né, para que o administrador realize um juízo de conveniência e oportunidade. E a aprovação ela é um ato administrativo concernente a realizar um controle prévio de um ato administrativo. A aprovação é um ato administrativo responsável por realizar um controle prévio de um ato administrativo. Então vamos lá.
Ela é um ato administrativo unilateral, tá? Manifestação de vontade de apenas uma das partes, no caso, a administração pública. E é importante saber que a aprovação ela tem como finalidade a realização de um controle, tá? Um controle, uma fiscalização prévia de um ato administrativo. Só que esse controle, como ele é um ato administrativo discricionário, é um controle em relação à conveniência e oportunidade desse ato administrativo. Exemplo, os ministros do STF, eles são indicados por quem? Pelo presidente da República. Só que, para essa indicação do presidente da República ela ser convalidada, ou seja, para que a indicação do ministro do STF, que é feita pelo presidente da República, seja validada, o que é necessário? Aprovação do Senado Federal. Lembram? O ministro do STF é indicado pelo presidente da República mediante aprovação do Senado Federal. Ou seja, para que seja validado um ministro no STF, para que um ministro venha ocupar um posto no STF, ele precisa ser indicado pelo presidente, mas essa indicação do presidente, que é um ato administrativo, precisa ser controlada, fiscalizada pelo Senado, ou seja, o Senado precisa aprovar esse ato administrativo, no caso, essa nomeação. E essa aprovação, percebam que é um ato, é um controle de conveniência e oportunidade. O Senado ele pode ou não aprovar a indicação do presidente. O Senado pode ou não aprovar a nomeação daquele determinado ministro. O Senado realiza uma sabatina, são perguntas em que o Senado vai ver, né, se o indicado a ministro do STF tem os requisitos, se ele tem um notável saber jurídico, se ele tem a reputação ilibada. Mas percebam, é um juiz de conveniência e oportunidade, vai ficar a cargo do Senado ver realmente, pô, esse ministro, né, esse indicado, ele realmente tem condições para ser ministro do STF ou não. Ou seja, é um ato administrativo em que se realiza um controle de um ato administrativo prévio. Ou seja, a aprovação do Senado, nesse caso, vai realizar o controle da nomeação do presidente da República. Lembrando, é um controle em relação a juízo de conveniência e oportunidade, beleza?